Olá a todos, então cá estamos nós com a nova rúbrica, eu, ela e o bebê. E agora? E agora, Rita? E agora, E Fátima? agora? Agora é que são elas. Agora é que são Ou elas. eles. E olha, porquê a pertinência deste tema? Porque quando nós falámos, portanto, Sim. representas o Centro de Desenvolvimento, Desenvolvimento na Maria Segonha, onde vocês abordam diversas áreas e és psicóloga, certo? Sim, Neste psicóloga centro. clínica, exatamente. Para além de seres a mentora do projeto. Sim, exatamente, que falámos da outra vez. Sim. Então, mas diz uma coisa, Rita, porquê este tema de eu, ela e o bebê e agora? E agora? E agora? Porque depois, de facto, quando temos o bebê connosco, levantam-se uma série de questões verdade. que no antes não surgiram e que são importantes serem trabalhadas e preparadas para que depois, quando temos o bebê connosco, as coisas corram lindamente. Nós, em equipa, trabalhamos muito numa ótica de prevenção e de promover competências parentais. Ok. E é isso a nossa preocupação. O nosso curso de pré e pós-parto, de parentalidade positiva, preocupa-se muito em dar todas as ferramentas, de facto, para o momento do parto, para os cuidados ao bebê, que iremos falar nesta rubrica também mais à frente, mas enquanto psicóloga pareceu-nos, portanto, a mim e outras colegas da equipa também, que era muito importante começarmos a trabalhar as expectativas parentais, portanto, introduzir esta questão da temática do bebê antes sequer do bebê ser concebido. Muito bem. Para evitar aqui uma série de questões futuras. Claro, Sim. com certeza. E então, porquê, portanto, eu agora vou ser pai ou vai ser mãe, não é? Exatamente. E nessa fase da vida, porquê nessa fase da vida? Às vezes as pessoas não pensam muito bem. Exatamente, Será que é a hora exata de ter um bebê? Exatamente. Será que eu vou ter um bebê porque está a chegar à altura, a idade já está a apertar? O relógio biológico. O relógio começa biológico. a falar mais alto, Por exatamente. influência dos meus amigos já são casados, já têm filhos. Também, aqui a influência dos pares, não é? Porque, de facto, somos os únicos que não temos ainda bebê no grupo de amigos, não é? E a pessoa, muitas das vezes, é levada a ter os filhos, não por ser um plano, um projeto pessoal, individual. Exatamente. E isso é muito importante. Isso é extremamente importante, porque nós, portanto, trazer um filho, uma criança ao mundo é a maior responsabilidade que um ser humano poderá ter. E isto tem que ser uma tomada de decisão, de facto, muito consciente. E há várias questões que nos podem influenciar para que queiramos, não é, ter o nosso bebê. As expectativas que os outros têm relativamente a nós, a família, a pressão familiar, muitas vezes, não é? Porque há todo um ritmo na família. Quando um casal, portanto, passa a estar junto efetivamente, passamos da fase do namoro para uma realidade, com casamento ou não, mas um casal assumido, o que é que acontece? Entramos aqui no início da constituição de uma família. Muito bem. E, de facto, começa, depois desta etapa, a haver um bocadinho essas pressões da família. Então, e agora? Quando é que vem o bebê? Os pais, que querem já passar a ser avós. Os amigos, que todos já têm os bebés. O próprio relógio biológico começa a falar. Portanto, tudo isto pode fazer com que o casal queira ter aquele bebê, mas se calhar não queria ter o bebê naquela altura. Exatamente. Queria estar 1 ano, 2 ou 3. Pode ser uma pressão só exterior, não é? E não ser um plano a dois. Exato. Isso é outra questão. Portanto, para além de todas estas condicionantes externas, não é? Depois ainda temos estas duas realidades, o pai e a mãe. Eu posso querer já, ou o pai querer já, e o outro elemento do casal querer, mas daqui a 3 ou 4 anos. Exato. Não é? Muitas vezes isto acontece, não será sempre, mas a mulher, pela questão fisiológica, biológica, portanto, há aquela preocupação para ter a gravidez o quanto antes, não é? Cada vez estamos a ter gravidezes mais tardias, mas muitas vezes o pai, como não tem essa pressão biológica, gostaria, e obviamente com toda também a naturalidade, de ainda viver 1 ano, 2, 3 em casal, viajar, ter todo o progresso profissional, sem estar ainda focado nessa fase da família. Porque não há dúvida que Surgem divergências. um bebê vai alterar tudo lá em casa, não é? Não Toda. é só mais uma pessoa, mais um membro na família, mas Toda a rotina. toda a rotina. Toda a rotina. E as expectativas que as pessoas trazem para esta nova fase da vida, os relógios biológicos, as imposições sociais,
isso nós não devemos deixar entrar no seio da nossa família e dos nossos próprios planos, não é? Nós devemos conseguir pôr ali umas certas fronteiras. Uns limites. Estabelecer os limites, os nossos e os dos outros, é fundamental. O que é que acontece? Eu também, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, eu tenho os meus projetos pessoais também, não é? E de que forma é que eu depois vou conseguir conciliar o papel de pai e mãe com o meu papel profissional, de amigo, de filho ou filha, que continuamos a ser filhos e filhas, de irmãos, portanto, e isto tem que ser, são uma junção de papéis que têm que ser todos muito bem conjugados. E o que é que normalmente começamos a ter? Começamos a ter aqui um casal que de repente passa de marido e mulher. Vou-me referir assim em termos de género, sem fazer aqui qualquer distinção, pronto, por ser de facto aqui o mais corrente, mas pensando aqui no marido e mulher, e de facto o que é que surge? Passamos a ter o pai e mãe. Portanto, passamos a ter papéis diferentes e estes papéis não se deveriam sobrepor uns aos outros ou um anular o outro, que é o que muitas vezes acontece. O papel de mãe, o papel de pai sobrepõe-se ao papel de mulher, marido e mulher, na relação. E isto começa a trazer aqui desafios que limitam o bem-estar na família. E uma criança sente, desde o momento da concepção na barriga da mãe, a criança sente as nossas emoções. Portanto, se as coisas, se o ambiente familiar não está propício, não é positivo, se não é um ambiente calmo, um ambiente relaxado, agradável, a criança vai sentir, não é? Portanto, isso há estes pequenos diferentes que às vezes não são conscientes. Estamos aqui a falar, obviamente, mas isto não é uma coisa que a pessoa tenha noção. Pois, não é matemático, não é? É que quando as coisas começamos a olhar para trás e percebemos que alguma coisa não está bem, que a gente faz esta análise. Por isso é que nós, aqui neste curso, damos logo este input inicial para pensarmos, então, ok, estão grávidos, como nós falamos. O pai e a mãe estão grávidos, não é? Portanto, vamos pensar. Porque a gravidez, no fundo, é partilhada, não é? Os homens também vivem a gravidez de outra forma, não tão física, mas também a vivem. E, de facto, então, o nosso desafio inicial é isto. Então, e porquê que mandaram vir este bebê? Não é? Como é que vão introduzir este bebê na vossa vida agora? Que mudanças vão fazer e estão dispostos a fazer na vossa vida? Porque isso depois é outra questão. Porque depois do nascimento e da licença, não é, de maternidade e de paternidade, depois a vida continua no ritmo normal. Portanto, e antes do bebê nascer, eu tenho que já começar a perspectivar e a pensar que mudanças eu vou fazer para a adaptação integrar para a nova... este bebê. Não é na altura que eu depois tenho que ir trabalhar e tenho que ir deixar uma creche ou com os avós, ou pronto, onde seja possível e viável a nossa escolha, mas a realidade é que não é nessa altura que eu vou ter que reformular a minha vida, eu vou ter que pensar nisso antecipadamente. Muito bem, já se pré-programar para que tudo isso já esteja preparado, todas as estruturas familiares estejam preparadas para a chegada do bebê ser bem tranquila para toda a família. Para toda a família nuclear e a família alargada também. Porque não há dúvida, porque nós tínhamos falado inclusivamente, Rita, que essa altura do parto, do nascimento da criança, é uma altura em que a mulher está muito fragilizada. Exatamente. Está muito sensível. Qualquer coisa, quer dizer, o sistema emocional ainda está a estabilizar. É uma montanha-russa nessa altura, de emoções. A nível hormonal, Exatamente. por todos os motivos. Exatamente. Não é? E não há dúvida que as coisas já têm que estar muito bem assentes e previamente programadas para que tudo seja smooth. Exatamente. Não é nesse momento, no pós-parto, que a mulher está em condições, e o pai, não é? De pensar, o pai e a mãe, de estruturar, de reorganizar, porque não há condições, não há disponibilidade, há um cansaço físico forte e emocional, portanto é uma altura maravilhosa, mas muito exigente e muito desafiante. Portanto, estas questões práticas da vida têm que ser pensadas antes. Vou só fazer aqui um parêntese, e quando não é o bebê, são os bebés. Ui, então aí multiplicam-se as questões. Quando vem uma criança com necessidades especiais, não é? Portanto, são tudo questões que acrescem ainda aqui um bocadinho, mas isto foi só um parênteses que se dará para outros temas. Uma das questões que nos preocupa também muito tem a ver com a própria expectativa de papel que eu tenho de ser pai e mãe, tendo em conta a minha infância. Isso é muito bom. Não é? Portanto, que educação eu tive? Que infância eu tive? Que mãe é que eu gostaria de ser? Que mãe é que hoje a sociedade quer que eu seja? E às vezes aquilo que é possível ser.
tem mais isso, não é? Exatamente. Porque uma coisa é às vezes a pessoa idealizar e pensar assim, não, eu quando for mãe vou ser uma mãe galinha, vou ter o todo, vou deixar o meu trabalho, vou me dedicar às minhas crianças, vou educar. Claro. Mas às vezes isso não é possível e não é viável, ou por causa do orçamento financeiro, ou porque tem que pagar contas, não é? Tem que comer, ou porque final a de mês. própria mulher precisa e sente-se bem também a ser produtiva e a Claro, continuar agora a ser não é, profissional. exato, não é a altura ideal para eu abandonar a minha carreira, eu quero continuar a progredir na minha carreira em paralelo de ser mãe. Ou seja, às vezes aquilo que nós idealizamos nem sempre conseguimos implementar. Sim. E lidar com essas frustrações todas. Como é que se consegue? Não é fácil, não é nada, é um desafio muito grande, até porque às vezes as expectativas que eu até podia ter, depois quando acontece e estou na situação, até elas próprias poderão mudar, não é? E nós temos muita tendência também de pensar que infância eu tive, como é que eu fui enquanto criança, o que é que foi importante para mim durante a minha infância e que eu quero também proporcionar aos meus filhos e que se calhar coisas eu não gostei tanto e que gostaria de não fazer aos meus filhos por circunstâncias da vida, não interessa aqui o quê, mas que eu gostaria que os meus filhos não passassem. E isto faz com que eu idealize este papel, não é, de mãe, o que é que eu gostaria de... Mas depois, o que é que a realidade realmente me permite pôr em prática, não é? E este desequilíbrio às vezes que surge, o que é que pode trazer? Pode trazer aqui sentimentos de culpa, por exemplo, numa mãe e num pai, por não estar a conseguir ir ao encontro da faixa que se colocou. Portanto, isto tem a ver com uma questão de gestão de expectativas. E é importante reajustar estas expectativas, que é um trabalho que se tem que fazer muito depois no pós-parto, porque há aqui várias, de facto, consequências, tanto físicas como emocionais, que depois têm que continuar e é importante que sejam trabalhadas para evitar até depressões, os famosos baby blues, tudo isso. E eu tenho que, muitas vezes, ter esta capacidade de reajuste e pensar, ok, se calhar não vou ser a mãe perfeita que tinha idealizado, mas posso ser 90% daquilo que eu tinha pensado, não é? E quando eu digo mãe e pai, não é? Porque de facto estamos, e tem que ser assim, cada vez mais presentes, não é? Ambos na educação dos filhos. E outra coisa, Rita, nós vamos viver a nossa vida e vamos proporcionar aos nossos filhos isto, é uma ideia que tem de já estar previamente pensada pelos dois. Ou seja, como é que nós vamos os dois educar as nossas crianças? Exatamente. Como é que nós vamos os dois, em que escola é que os vamos pôr? Em que jardim de infância? Como é que vamos preencher o nosso dia? O que é que nós vamos conseguir proporcionar para as nossas crianças? São tudo coisas que já têm que ser pré-pensadas, certo? Pelos dois. Para que quando a criança vem, já não existem desavenças, não existem desacordos, mas existe uma harmonia no sentido de se conseguir proporcionar um ambiente de família. Exatamente, porque pai e mãe, não é? Marido e mulher, tiveram percursos diferentes, a sua educação foi diferente e podem valorizar, de facto, estilos até de ensino e as expectativas diferentes. De um e do outro são diferentes. Exatamente. Portanto, tem que chegar a um consenso. O que vai fazer com que, se não houver este equilíbrio, em qualquer questão de prática parental, não só nestes aspectos, como outros que podemos falar depois mais à frente, a verdade é que isto pode levar aqui a pequenas discórdias que, de facto, não facilitam o dia-a-dia. E estas coisas é importante serem faladas antes, não é no momento da inscrição, não é no momento... Muitas vezes acontece, até porque, de facto, as vagas, por exemplo, pensando para os mais pequeninos, não são muitas, nos públicos, nos privados há listas de espera. Portanto, é muito importante as pessoas também perceberem o que é que querem para depois procurarem a instituição, o colégio, a escola, o local onde vão deixar as suas crianças, com as quais se identifiquem, porque às vezes há muito aquele fenómeno do aquela escola tem uma lista de espera muito grande, portanto é ali que eu quero inscrever o meu filho. E já lá foram. E já conheceram o espaço, não é? Já perceberam se de facto é aquilo que querem. Exatamente, portanto, mesmo durante a gravidez. Não deixar para a última da hora. Exatamente. Até porque uma escola mais próxima de casa pode querer dizer 5, 10 minutos de casa até lá. Se for outra escola que tenham que optar por obrigação, se calhar vai ter que mudar toda a rotina da família para sair meia hora mais cedo por causa do trânsito. Exatamente. E, quer dizer, há uma série de coisas que a pessoa tem que pensar previamente. Mas se os pais estiverem em sintonia nisso, até pode valer esses 30 minutos, porque ambos valorizam que aquela tal escola será a ideal. Não há problema, tem que haver aqui este equilíbrio.